Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, ouvintes. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Eu sou Zildete Montiel e estaremos numa hora inteirinha, juntinhos, nos informando, sabendo coisas da nossa saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito interessante. Nós vamos falar sobre a sexualidade na maturidade. É verdade, nós vamos falar sobre esse assunto, que para alguns é até um tabu. E também as pessoas de um pouquinho mais de idade não gostam de falar, não gostam de saber e acham que já são velhinhos, que não podem mais desfrutar das belezas da vida. Nós vamos conversar com uma pessoa extremamente sábia nesse assunto, é a doutora Vânia Macedo Bressan. Ela é psicóloga clínica especializada em terapia cognitivo-comportamental, terapia sexual, medicina comportamental. Ela é diretora administrativa do Centro de Estudos e Pesquisas do Comportamento e Sexualidade. Ela trabalha no Hospital Pérola Byton, em São Paulo. Realmente um grande hospital de referência. Ela é membro pesquisador do GPESS da Unesp, membro associado da SBRASH e também da ISSM Slams, sexóloga do Hospital Pérola Byton, em São Paulo, Brasil. Pois é, vamos falar então sobre a maturidade e a sexualidade. Boa tarde, doutora Vânia Macedo Bressan. Boa tarde, Zildete. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer muito grande estar com vocês. Realmente muito bom. Eu quero pedir ao nosso querido Dejair Barbosa que aumente a sua voz para eu te escutar melhor, porque eu estou te ouvindo baixinho. Doutora Vânia Macedo Bressan, quando a gente fala em sexualidade, na maturidade, nós estamos falando em que faixa etária? Então, para abordarmos a palavra maturidade, antes a gente imaginava que o maduro era o idoso. Hoje essa palavra já não tem mais uma delimitação, né, Zildete? Você percebe que os antigos sexagenários de 20 anos atrás não tinham a vida nem o perfil dessa população hoje. Nós temos uma longevidade muito maior, as pessoas se cuidam mais, estão mais ativas. Então eu diria que a maturidade se estendeu, avançando para a vida adulta. Se a gente dividir, né, o jovem adulto, o adulto e o maduro, nós diríamos que essas duas fases, do adulto e do maduro, estão agora meio interligadas. A intersecção não está muito definida. Eu diria que para as mulheres, principalmente, a marca da maturidade começa com os sintomas da menopausa. Porque um corpo muda, a vida muda, o prenúncio da menopausa faz com que a mulher se coloque em algumas situações diferenciadas. Muitas enfrentam problemas psicológicos, como depressão, inatividade. Outras já passam por essa fase com muito mais suavidade, com muito mais adaptação
e quase que não se percebe essa mudança. Mas essa é uma marca, né? É uma marca. Para os homens, eu acredito que sentam de que as pessoas que atingiram a terceira idade deixam de ter a vida sexual, né? Isso. Vamos dizer que costumam diminuir a atividade sexual. Mas há muitas exceções, viu, Zildete? Eu sempre costumo frisar que a mulher, principalmente, quando tem uma vida sexual satisfatória na fase adulta, que vem desde a adolescência, leva essa atividade sexual satisfatória para a vida, para a maturidade. Porque, na verdade, a queda hormonal que acontece na menopausa mexe com uma só fase da resposta sexual. Talvez seja interessante esclarecer um pouquinho a que eu estou me referindo, né? Se nós fôssemos dividir, se fosse possível dividir a resposta sexual, né, o sexo em si, em fases, nós temos uma primeira fase que nós chamamos fase do desejo. É a fase da libido, a fase do tesão, a fase da vontade. Uma segunda fase, que é a fase da excitação, quando o nosso corpo já começa a reagir, né, e mostra sinais fisiológicos de excitação. Numa terceira fase, já é a fase do prazer, do orgasmo. Por que eu estou querendo citar isso? Porque a queda hormonal e os sintomas que precedem a menopausa mexem muito mais com essa primeira fase, a fase do desejo sexual. E na mulher, principalmente, o maior sintoma que atrapalha é a falta de lubrificação. Mas isso não a impede de se excitar, não a impede de chegar ao orgasmo, não a impede de chegar ao prazer. No homem, para fazer uma correlação, essa fase quase que não acontece, ele não percebe essa queda de desejo, ele continua com esse desejo latente, a não ser que tenha problemas hormonais, como a queda da testosterona, mas também se excita e também acontece a resposta sexual da excitação e do orgasmo, talvez não com o mesmo ritmo da juventude e da fase adulta, mas com a preservação do prazer. Sim. A Maria Tereza, nossa ouvinte, de São Bernardo do Campo, ela diz assim: é verdade que os idosos estão ficando cada vez mais ativos, tanto nos relacionamentos quanto no sexo? Quanto? Eu não lhe ouvi o final. Tanto nos relacionamentos como no sexo. Sim, é verdade. A disfunção erétil que aterrorizava os homens mais idosos, agora tem remédio, né? A chegada do Viagra e dos correlatos medicamentos eretivos deu ao homem maduro uma segurança maior de manter a ereção, que antes o apavorava a possibilidade da perda da ereção no ato sexual. Com essa segurança, é lógico que eles procuram mais o sexo, eles procuram mais parceiras, então está prolongando esse comportamento masculino até uma idade mais avançada, porque o homem continua agora se sentindo potente. Aí nós podemos dizer, né, para nosso ouvinte, como ficam as mulheres? Porque nós não temos um Viagra, né? As mulheres precisam investir... Tem a pílula rosa, mas ela ainda não está muito adequada, né? Ou ela demora, né? Parece que tem uma coisa assim. Sim, ainda não tem comprovação, né, da efetividade da pílula rosa. Exato. Na verdade, o que suscita desejo e excitação às mulheres é muito diferente para os homens. Os homens precisam ter a ereção para se sentirem competentes para o sexo. As mulheres precisam ter a vontade. E a vontade vem junto com a estimulação, com a fantasia. Mulheres maduras têm que investir na fantasia, porque é a fantasia que as coloca susceptíveis, sugestionáveis ao estímulo sexual.
E se elas têm estímulo, se elas fantasiam, se elas têm vontade, elas se excitam quando tocadas. Mesmo quando não existe desejo latente, como existem nos homens, essa necessidade da procura pelo sexo, quando a mulher é estimulada e tem um aconchego afetivo, ela responde sexualmente. Nós temos uma pesquisadora que provou, que fez muitas pesquisas científicas, de que a mulher, na verdade, não tem uma resposta sexual como a do homem. A mulher precisa de aconchego, de acolhimento, de afeto, de estímulo muito mais afetivo do que físico. É verdade, a mulher precisa de romantismo, né? E os homens esquecem um pouco essa parte, eles lembram mais do erotismo. Isso, é muito mais focado na excitação, na ereção e na ejaculação, que é acompanhada com o orgasmo. E a mulher gosta do aconchego, da troca, das preliminares longas. Mulheres maduras gostam muito das preliminares longas. Por quê? Porque elas se soltam nas preliminares, elas podem fantasiar nas preliminares, elas se sentem seguras e o desejo aparece junto com a excitação. Será que eu respondi a pergunta dela? Eu penso que sim. Eu tenho a pergunta aqui também da dona Maria Emília. Quais as grandes diferenças de um relacionamento na terceira idade em relação a um na vida adulta? É exatamente então, isso que a gente está falando, né? Como? Exatamente o que nós acabamos de falar, né? Exatamente o que nós acabamos de falar. Quando eu estava dizendo que na maturidade a mulher precisa muito mais de aconchego, de acolhimento, de afeto, para que a resposta sexual, para que o desempenho sexual aconteça, eu estou dizendo que o sexo na maturidade não é um sexo rápido, não deve ser um sexo rápido, deve ser um sexo muito mais voltado para esse tipo de satisfação, né? O homem, o parceiro, que hoje está usando da pílula que promove a ereção, não precisa mais ter pressa como ele tinha antes. Porque os homens mais maduros antes tinham medo de perder a ereção, sabe, Zildete? Então queriam um sexo rápido. Hoje ele não precisa mais, ele mantém a ereção com a pílula azul. E as mulheres aceitam muito mais essa performance se forem também acolhidas. É verdade. Implica também, assim, claro, no equilíbrio emocional, mas numa situação de um ambiente favorável, né? Um clima bom, uma música, uma luz, né, ideal, tudo isso eu acho que entra nessa fase, né? Tudo isso é muito importante. Na maturidade nós temos que focar para alguns estímulos que antes não eram tão importantes, né? Estímulos, inclusive, que podem acontecer a dois ou sozinhos, né? A busca desse estímulo sexual que fica na memória e que depois este clima erótico é levado para a hora do sexo, né? Como, por exemplo, ver filmes eróticos, ler contos eróticos que nos ajudam a fantasiar. Eu tenho muitos casais no consultório que têm essa prática juntos. Eles leem juntos contos eróticos para criar esse clima de aconchego, às vezes de romance. Você sabe que as mulheres são muito mais românticas que os homens, e de excitação e de erotismo, e isso acompanhado com toques físicos, né? Então, a fantasia acompanhada do toque promove uma excitação muito mais rápida, muito mais duradoura, né? As preliminares devem ser focadas como jogos de sedução, né? Onde se pode contar histórias um ao outro, pode-se ter o prazer do toque sutil. Isso diminui a ansiedade, porque ansiedade não combina com excitação. Quando estamos ansiosos, é difícil nos concentrarmos na percepção da excitação. E se a gente não se excita, obviamente, é mais difícil chegarmos ao orgasmo.
E o orgasmo na maturidade, Judete, não precisa, não tem tanta importância quanto na fase da adolescência, na fase adulta. Ele acontece, se ele acontece, é muito prazeroso. Se ele não acontece, se foi curtido todas essas fases anteriores de troca, já existe uma satisfação desse encontro sexual. Outra coisa que eu sempre foco com as minhas pacientes é que elas precisam conhecer o próprio corpo. Sabe que muitas mulheres só vão se conhecer na maturidade, nos toques, nas zonas erógenas, onde está o prazer de ser tocada. Ela precisa ensinar o parceiro como tocá-lo. O parceiro não sabe, não tem bola de cristal. E às vezes, um casamento que na fase adulta tinha um sexo rápido e com não muita ênfase nas preliminares, pode ser aprendido agora na maturidade a essa descoberta, né? O orgasmo não precisa ser apressado, entendeu? Quando então, o esse é o grande foco. Cresce, essa parte também cresce junto, né? Sim, com certeza. Eu já ouvi pessoas dizerem, quanto mais eu faço amor com ele, mais eu quero fazer, porque ele me conhece, ele sabe como eu sou, ele sabe como eu gosto, tudo isso. E eu tenho aqui a pergunta da Renata e da Felipa. Elas dizem assim, qual a importância do sexo ativo na terceira idade, para a saúde? Qual a importância para a saúde? Nossa, é vital. E a importância não é a do orgasmo. A importância é dessa troca. A importância de ainda se sentir mulher ou homem que tem troca sexual, que dá prazer ao outro, que sente prazer com essa troca do outro. Isso aumenta a autoestima, isso faz com que a mulher se sinta mais bonita, mais atraente mesmo na maturidade. E o homem muito mais, o homem se sente mais seguro. Quando ele traz prazer à sua parceira, ele se sente seguro. E isso reflete no trabalho, na atividade profissional ou mesmo no lazer. Você sabe que quando a gente está com autoestima elevada, tudo fica mais bonito e colorido. E o sexo é vital, o sexo é saúde. O sexo não pode ser abandonado na maturidade. Aqueles casais que continuam com a prática sexual constante, com essa troca favorável, com certeza enfrentam a fase da velhice de uma forma muito diferente. E eu acho que isso tem que ser cuidado, não é algo natural, é algo que nós temos que plantar para colher. É verdade. Então, a Liana pergunta, qual a constância que deve acontecer o sexo na terceira idade? Não tem constância programada. O sexo deve acontecer quando os dois tiverem vontade. E quando um deles estiver com vontade dessa troca, que ele se empenhe em fazer o outro também ficar com vontade. Porque, como eu acabei de dizer, o homem tem esse desejo mais aflorado que a mulher. A mulher muitas vezes se acomoda e fica na passividade, foge desse encontro sexual. Esse parceiro tem que mostrar que essa mulher não só necessariamente vai ser penetrada numa relação sexual, mas vai ter troca de carinho, de afeto, de aconchego, de prazer, de satisfação. É um encontro como um namoro, muito mais focado para a intimidade do que para a sexualidade, entendeu? Muito mais focado no toque, muito mais focado na fantasia. E a Carla estão reclamando que os homens de hoje em dia, eles só querem ir para a cama, se satisfazerem e acabou. É verdade. Muitos homens têm esse perfil. E eu atribuo esse perfil ao fato de que, como eles, estou falando dos homens maduros, tem aí a ajuda da pílulazinha, eles querem se satisfazer rapidamente e esquecem dessa troca. Essas mulheres precisam ensinar aos seus homens que a troca só vai acontecer se ela também tiver benefícios, não é? Além disso, a Amália pergunta se podem acontecer as preliminares e depois tomar a pílula azul.
que é assim que ela gostaria de fazer com o seu marido. Então, depende muito de qual medicamento esse parceiro vai tomar. Tem medicamentos, você sabe que tem várias pílulas que promovem ereção, algumas delas com ação mais rápida, mas menos duradoura, e outras com uma ação mais lenta, que demora mais para fazer efeito, mas prolonga mais a ação. Então, esse homem precisa escolher qual é que é o medicamento que ele mais se adequa. Isso ele precisa consultar um médico. É muito importante que seja receitado por um médico, porque, veja, por exemplo, um hipertenso tem que tomar cuidado com esse tipo de medicamento. E escolhido qual é o medicamento, ele vai perceber mais ou menos qual é o tempo de ação desse medicamento. Então, ele pode tomar antes das preliminares, na fase da troca das fantasias, dos toques, do namoro, ou se o medicamento for esse que age mais rápido, ele pode tomar durante as preliminares. Mas não pode ter pressa. As preliminares têm que acontecer devagar, com foco, com paciência, com dedicação, com aconchego, com gostoso de se tocar, de trocar. É isso que vai fazer com que nós, mulheres, estejamos prontas para uma nova experiência sexual. Porque se o homem simplesmente procurar a mulher e se satisfazer e vir lá para o lado e dormir, a próxima vez ela vai dizer não. E eu dou razão a ela. Não pode, né? Não é por aí. O sexo, ele tem que ser realmente com amor, com entendimento, com graça, com charme. Porque essa coisa de uma máquina ou um objeto, isso aí realmente ninguém gosta de se sentir assim. Eu tenho a Eleusa, o Fio, e mais várias pessoas que não querem que eu cite o nome, que diz assim: como lidar com a falta de libido ou com a ereção depois dos 60 anos? Então, a falta de desejo, os homens devem procurar a ajuda de um urologista, né? Porque muitas vezes tem queda hormonal que pode ser medicada, ok? Para as mulheres, o desejo vai acontecer quando elas se sentirem relaxadas e susceptíveis a serem tocadas. Para isso, elas podem fazer algumas ações, como, por exemplo, que eu já citei, procurar ver filmes que estimulam, ler contos eróticos. Sabe, eu prefiro a leitura, porque na leitura, a imagem, nós idealizamos na nossa cabeça. Num filme, geralmente, na maturidade, você vê filme de pessoas jovens e você não se identifica com aquela mocinha ou com aquele mocinho do filme. Quando você lê um conto erótico ou uma leitura erótica, o personagem é você. E você é que faz o filme. Então esse apelo é muito mais forte para suscitar desejo do que provavelmente uma imagem. Agora, homens são muito mais visuais. Então um conselho que eu dou às mulheres: nunca tire a possibilidade dos seus parceiros observarem. Eles precisam ver. E fiquem tranquilas, porque eles não vão prestar atenção na sua celulite, na sua ruguinha, nada. Ele precisa ver partes do corpo feminino e se ver tocando esse corpo. Não tirem, não vendem seus olhos, os olhos dos seus parceiros. Eles precisam desse estímulo. Nós, mulheres, gostamos de ouvir, de fantasiar. Então, conselho aos homens: falem muito, coisas que vocês sabem que suas parceiras gostam de ouvir. Primeiro pesquisem, né? Porque às vezes uma palavra pode inclusive atrapalhar. Mas pesquisem o que suas parceiras gostam de ouvir. Falem, sussurrem no ouvido dessas mulheres. Esse efeito vai ser muito melhor do que ver um filme pornográfico. Certo, eu tenho aqui a Luísa de Souza Melli. É preciso tomar alguns cuidados específicos para ter uma vida sexual ativa nessa idade? Olha, é lógico que precisamos estar saudáveis. Então, a busca
desse bem-estar físico, eu acho que tem que ser constante. Então você percebe que os mais idosos que fazem atividade física, que têm lazer de qualidade, que não se sentem inativos e nem ociosos, com certeza vão ter muito mais condições de uma vida sexual saudável. Então a gente não pode se descuidar. Escuta, e eu não estou falando de corpo perfeito na maturidade, não. Eu estou falando de corpo saudável. Corpo saudável. Então não deixe de fazer uma atividade física apropriada à sua faixa etária. Não deixe de se divertir. Quem gosta de dançar, invista nisso. A dança a dois, principalmente, é muito sedutora. Esses casais que frequentam esses bailes, né, os antigos bailes da terceira idade, que não tem mais essa conotação, geralmente são pessoas sedutoras, porque a dança aproxima e seduz, erotiza. Então essa é uma dica interessante. Façam leituras eróticas, procurem qual é o tipo de leitura que promove algum tipo de desejo sexual. Invistam nisso. Busquem filmes com cenas eróticas, conversem com seus parceiros. E homens, conversem com suas parceiras sobre fantasias. Cuidado para não trazerem fantasias às suas parceiras que só sejam estimulantes aos homens. Né? O universo feminino da fantasia não é igual ao universo masculino. Homem gosta de filme pornô. A maioria das mulheres gosta de filme erótico, que seja pincelado por romantismo, por cenas de... Qual a diferença do pornô para o erótico, doutora Vânia? O filme pornô é focado no ato sexual. Então, ele mostra principalmente o ato em si. Já mostra os genitais excitados, mostra cenas de penetração. O filme erótico tem uma história envolvente. Existe sedução, existe conquista, existe também o ato sexual, mas muito mais numa pegada imaginativa que nos faz pensar do que uma mostra explícita da imagem, como gostam os homens, né? Por que o filme 50 Tons fez tanto sucesso? Porque nos fazia, principalmente as mulheres, imaginar. A imaginação produz a fantasia, e na fantasia nós somos os atores. E nós vivenciamos a história. E isso promove excitação. Então, mulheres procuram filmes eróticos. E deixem que seus parceiros vejam os filmes pornográficos. Não tem problema. Isso não é traição. Assim como a masturbação. Mulheres se toquem, conheçam seus corpos e deixem que os seus parceiros façam o mesmo. Isso não é traição, isso é conhecimento do próprio corpo. Durante a masturbação, tanto o homem como a mulher não estão preocupados com o outro, então é um momento muito particular de busca do prazer solitário, em que todo o foco de atenção está nele ou nela, e não no outro, como no encontro sexual, em que a gente se preocupa em também dar prazer ao outro. A Paula pergunta, Paulo Vieira de Almeida, quais seriam as alterações esperadas no envelhecimento normal para o homem e para a mulher em relação ao sexo? Então, se formos falar dos acontecimentos, né, do que ocorre com o corpo do homem e da mulher, tem algumas coisas muito pré-definidas. O homem começa a maturidade a perceber que o tempo para ganhar a ereção fica maior. Ele demora mais para ganhar aquela ereção de antigamente. A ereção já não é mais firme e potente como era na fase adulta. Não que não seja funcional, ok? Mas não espere aquela ereção potente que o jovenzinho tinha. E o período refratário, que é o período pós-ejaculação,
também fica muito maior para conseguir uma nova ereção. Então, esses são os sintomas mais fisiológicos. Na mulher, a fase do desejo, ou seja, dela tomar a iniciativa para o sexo, também fica menor, ok? Mas isso não significa que ela não esteja perceptível aos estímulos do parceiro. Não significa que ela não queira ser tocada com carinho e que ela comece aos poucos sentir que a excitação acontece. E um sintoma muito forte é a falta de lubrificação, o que não impede de que ela se lubrifique artificialmente. Nós temos géis maravilhosos, sempre procurar aqueles à base de água, que podem substituir a lubrificação natural. E nada vai impedir que a resposta sexual, que o prazer, se chegue ao orgasmo, porque não teve a lubrificação natural. Né? Agora, as o orgasmo idosas ainda atingem orgasmos múltiplos? É a pergunta da Esmeralda. Dá para você repetir, Judé? Se as mulheres idosas ainda atingem orgasmos múltiplos. Então, o que são orgasmos múltiplos? Vamos esclarecer para os ouvintes entenderem bem. Certo. Vamos falar primeiro do universo feminino, né, que é mais importante aí, que acho que a pergunta dela foi focada para isso. Quando a mulher está iniciando as contrações do orgasmo e ela percebe que essas contrações começam a diminuir, ela tem que se estimular de novo, ou ser estimulada de novo, como que para conseguir uma continuidade dessas contrações. Porque o orgasmo, fisiologicamente falando, são contrações involuntárias dos músculos da vagina e de toda a genitália. Muitas mulheres dizem que essas contrações se espalham pelas pernas, inclusive. Para ter orgasmos múltiplos, que são pequenos orgasmos seguidos um do outro, a mulher precisa ser estimulada com uma constância quando ela estiver sentindo que essas contrações começam a diminuir. Isso independe da idade. Mulheres que conseguiam orgasmos múltiplos na adolescência, na fase jovem e na fase adulta, podem continuar sentindo as mesmas sensações na maturidade. Não depende. Agora, muitas mulheres dizem que preferem um orgasmo intenso do que vários orgasmos pequenos, que são chamados os orgasmos múltiplos. Na verdade, ela tem que focar no prazer. Não importa se um prazer intenso, se um prazer parceladinho, se um prazer... Ela tem que sair do encontro sexual com sensação prazerosa. Eu ouço muitas mulheres dizerem que, olha, eu acho que eu nem tive um orgasmo, mas foi tão bom o encontro sexual que talvez se eu tivesse tido não teria sido tão bom. Olha que diálogo interessante, né? Que expressão interessante. E isso acontece na maturidade, porque na juventude nós buscamos o orgasmo. O orgasmo é o fim primeiro. Na maturidade ele já não tem tanta importância como na juventude. Nós queremos o aconchego do prazer, da troca. Entendi. Eu tenho aqui o senhor Pedro, ele diz que fez cirurgia de próstata e agora ele sente muita dificuldade de ereção. O que tipo de tratamento ele pode procurar e com qual especialista? Com um geriatra ou com qualquer outro especialista? Eu não entendi bem. O problema é dificuldade de ereção? Ele fez uma cirurgia de próstata e está com dificuldade de ereção e quer saber qual especialista ele deve procurar. Ok. Bom, um urologista, eu acho que é interessante, para que ele faça algum diagnóstico. Eu diria que é comum os homens que fazem essa cirurgia da próstata terem dificuldades eretivas, então ele deve procurar um urologista que vai tentar medicá-lo e é importante que ele perceba que mesmo que ele consiga uma resposta de ereção, não será mais como era antes da cirurgia, ok?
Mas isso não significa que ele não possa ter uma ereção suficiente para penetrar a sua parceira. A dica que eu dou, foque nesse prazer da penetração ou da estimulação dessa parceira, da excitação que você antes talvez sentisse com uma potência muito maior pela ereção, e busque outros tipos de prazer que também satisfaz, né? Que também satisfaz. Mas eu acho que ele deve procurar um urologista e, se possível, um terapeuta sexual seria bem interessante, porque essas outras alternativas de busca do prazer ele vai encontrar na terapia sexual. Entendi. O Lincoln, ele diz assim: tenho 42 anos e preciso fazer uma cirurgia de próstata. Isso significa que eu também vou diminuir a minha ereção? Então, não necessariamente. Eu já tive casos de pacientes que foram submetidos à cirurgia e que não tiveram perda eretiva. Depende muito de qual a extensão da cirurgia e qual foi a metodologia utilizada. Eu acho que ele deve consultar aí um profissional para esclarecer direitinho quais são os comprometimentos pós-cirúrgicos que são passíveis de acontecer. Mas não é uma regra geral, não. Heloísa, ela diz assim: qual o perigo que a terceira idade corre de adquirir AIDS ou outras doenças? Puxa, esse é um tema bem interessante. Veja bem, como nós estamos percebendo que hoje os nossos idosos estão namorando mais, estão transando mais, estão mais ativos sexualmente, nós temos obrigação de fazer um alerta muito grande, porque as doenças sexualmente transmissíveis acontecem também na maturidade. E muitas vezes, como essas pessoas não tiveram esse controle na juventude ou na adolescência, então acham que isso na maturidade não são passíveis de contaminação, mas são. O número está crescendo a cada dia de idosos ou maduros adquirirem essas doenças sexualmente transmissíveis. O uso da camisinha é imprescindível. E eu sei da resistência dos homens maduros em usar a camisinha. Por quê? Porque antes, quando não existia a ação dos medicamentos eretivos, o homem tinha que parar para colocar a camisinha e perdia a ereção. Então, ele tinha pavor de precisar colocar a camisinha. Então, ele evitava isso. Agora, ele tem que perceber que isso é fundamental para a proteção dele e da parceira e que ele não corre mais esse risco. E, gente, até a parceira pode ajudar esse homem a se proteger. Existem joguinhos sexuais com o uso da camisinha. Então, por favor, mulheres, se não conhecem o parceiro, se não é o seu parceiro fixo de muitos anos, exijam a camisinha. O número de mulheres infectadas, não só com AIDS, com outras doenças, o HPV, por exemplo, está num número crescente. A transmissão do HPV, não só entre jovens, que é muito comum em jovens também, mas entre idosos, está crescendo cada vez mais. Então, se protejam. É necessário, principalmente quando o parceiro não é uma pessoa de seu convívio de longa data. É complicado mesmo. E referente a outras doenças sexualmente transmissíveis? Dá para você repetir, Zidete? Ficou muito baixinho. Referente a outras doenças sexualmente transmissíveis. Qualquer uma das doenças, a sífilis voltou com tudo. Vocês podem ver nas estatísticas como cresceu a proliferação da sífilis, que era uma doença que praticamente não se falava mais.
E eu atribuo isso a essa displicência que os maduros têm em relação a se protegerem. Homens que têm insegurança em relação à ereção têm muito receio da parada para colocar a camisinha. E tem mulheres que concordam com isso. Às vezes eu ouço mulheres dizerem: eu não gosto que o meu parceiro use camisinha porque não é a mesma coisa. Gente, tem camisinha sensitiva, fininha, que não dá para perceber o uso dela. E a nossa sensibilidade vaginal não chega a esse nível dessa percepção tão grande para dizer que a penetração não é a mesma com o uso do preservativo. E vamos priorizar a nossa saúde, a nossa proteção. Tem uma pergunta interessante aqui da Marília. O que é mais importante, a performance sexual ou a aparência física para o idoso? Então, essa pergunta é muito particular, né? Porque, veja bem, existem parceiros que não são preocupados numa aparência física perfeita, que são gordinhos, e que têm uma vida sexual super legal. Outros que são muito preocupados com a aparência, às vezes não apresentam uma performance legal ou não estão muito preocupados com a performance sexual. Eu sempre uso do bom senso. Eu acho que a gente tem que ter uma maturidade saudável, não necessariamente com um físico perfeito, mas saudável, né, que não corra riscos de saúde. A gente sabe que a obesidade traz muitos riscos. Então, vamos cuidar para que a gente tenha uma maturidade, um envelhecimento saudável e, de preferência, com atividade sexual. O satisfatório, aí o desempenho satisfatório depende muito, não é uma avaliação quantitativa, é muito mais uma avaliação qualitativa, né? Na maturidade não se conta quantas vezes se transou, com que frequência se transou, isso não é importante. O importante é satisfazer desejo do outro e desejo de si próprio e ter encontros sexuais agradáveis. Eu acho que deve ser esse o objetivo principal. Não se preocupe mais com frequência da transa, com performance maravilhosa. Se preocupe em sair satisfeito do encontro sexual. Prime pela qualidade do encontro. Certo. A Thalita diz assim: o uso de lubrificantes nas relações sexuais pode ser bom, evitando desconforto e infecções vaginais? Olha, o uso do lubrificante, principalmente quando não há uma lubrificação natural satisfatória, é imprescindível. Porque a penetração sem o lubrificante não é agradável, tem atrito. E a pele da vagina, principalmente da vagina das mulheres com mais idade, fica muito sensível, ela fica mais fina, ela fica muito mais perceptível a qualquer tipo de ardor, a qualquer tipo de incômodo. Então, o lubrificante tira esse atrito. É imprescindível que a vagina esteja lubrificada antes da penetração. Se não houve essa lubrificação natural pela excitação, por favor, usem do lubrificante. E o seu parceiro vai gostar, porque vai deslizar mais fácil o pênis na vagina, ele vai perceber que não existe incômodo. Então, não coloquem essa crença de que o parceiro vai se incomodar se você usar um lubrificante artificial. Isso não é verdade. Ele vai perceber os benefícios. É imprescindível que a vagina esteja lubrificada antes da penetração. Seja a penetração do pênis, do dedo, de um brinquedinho sexual, do que for. Precisa da lubrificação. A dona Luzia, ela pergunta se existe algum remédio que possa fazer a libido voltar. Um remédio para fazer a libido voltar. Bom, alguns médicos ginecologistas estão usando a aplicação da testosterona, mas precisa de uma causa clínica.
Então, quando forem aos ginecologistas, perguntem sobre a possibilidade do uso da testosterona. Para a mulher, a testosterona não deve ser administrada via oral, geralmente em forma de creme ou gel, e precisa ter condições clínicas para o uso dela. O tempo de utilização geralmente não pode ser muito prolongado, mas eu não sou médica, então a minha dica é procure conversar isso com o seu ginecologista. Tem muitos deles que estão medicando com o uso da testosterona em gel, que traz algum resultado satisfatório, sim, mas precisa ter um quadro clínico favorável ao uso dessa substância. Agora, eu diria que sem a testosterona, a mulher que perdeu o desejo pode recuperar? Lógico que pode. Ela pode mudar o comportamento dela em relação a se mostrar mais favorável ao encontro sexual. Esse marido, esse parceiro tem que colaborar, porque sexo se faz a dois. O homem também tem a redução da testosterona? Como? O homem também tem redução de testosterona? Sim, opa. Sim, ele pode ter, sim, uma falta do hormônio, ou uma queda muito grande do hormônio, e esse hormônio pode ser administrado com muito mais facilidade para o homem do que para nós mulheres. Vocês sabem, uma curiosidade, o homem tem 30 vezes mais quantidade, né, de testosterona no organismo do que nós mulheres. Certo. Mas o que nós temos, eles têm 30 vezes mais, mas o que nós temos é suficiente para que aconteça a resposta sexual. Agora, consultem um médico, não se automediquem. Isso é muito importante. Por isso que a gente recomenda ao homem uma alimentação saudável, né? Para que ele não fique... Porque ele perde a massa muscular, ele perde a testosterona, aumenta a barriguinha, né? Aí, se ele tiver uma alimentação saudável, tudo isso pode ser evitado, né? Com certeza. Atividade física, alimentação saudável, evitar álcool e fumo, com certeza ele vai ter condições de um desempenho sexual muito melhor, muito mais satisfatório. O sono é muito importante, o sono tem que ser um sono de qualidade. Tudo isso interfere na performance sexual, tanto do homem quanto da mulher. Por falar em sono, tem muita gente aqui perguntando o melhor momento para se fazer o sexo. E diz aqui uma nossa companheira, que não quer que a gente diga o nome também, que ela procura o esposo pela manhã, pois ele tem mais disposição para o sexo. Se isso é só o caso dela ou se isso é bom para todo mundo. Então, olha que interessante, né? Pela manhã nós estamos descansados, mais relaxados, já nos livramos das tensões do dia, né, com um sono bom, de qualidade. Então, é esperado que todo mundo tenha uma vontade, uma disposição melhor pela manhã. Mas tem muitos homens que não gostam, que recusam o sexo pela manhã. Interessante. Então, eu acho que depende muito de pessoa para pessoa. Tem alguns homens que me relatam que gostam de transar pela manhã porque acordam com uma ereção que já inicia essa procura pelo sexo. É muito comum, né, homens acordarem com alguma ereção. Agora, nem todas as mulheres podem também estar disponíveis pela manhã. A nossa vida corrida, às vezes, não dá tempo. Mal temos tempo de fazer nossas coisas, nos prepararmos, tomarmos nosso café e já vamos para a nossa rotina. Agora, nos finais de semana, eu acho que os casais devem investir no sexo pela manhã. Pelo menos um dia da semana, né? O sábado ou o domingo, porque vai ser um sexo sem pressa, ninguém está cansado, ninguém está com sono. Dá para se investir com muito mais devagar, mais sem pressa, mais relaxado. Dá para você preparar o ambiente, dá para você pôr uma música, né? Dá para você preparar o quarto. Sexo também precisa da atuação dos sentidos. É legal que você esteja num ambiente que o visual é legal,
se tiver um som agradável aos ouvidos, né? A gente, por que o sexo depois do banho é gostoso? Porque você sente um odor refrescante no outro, o outro está disponível a ser tocado porque se sente higienizado. Então essa sua colega está certa, sexo pela manhã é muito saudável. Se os dois concordam, aproveitem. Eu tenho aqui a Laura, aliás, várias mulheres, Laura, Daniela, Paloma, Pamela, Rita, Renata e alguns homens também. Mas as mulheres, elas dizem assim, estamos menopausadas, né? Elas falam. Elas sim, eu vou dizer o que elas sentem. Afrouxamento da vagina, do músculo da vagina. A outra reclama que está apertada demais. Calores súbitos, transpiração, dores de cabeça, humor depressivo, insônia, irritação, incontinência urinária, secura da vagina a gente já falou, aumento da pressão arterial e do colesterol, aumento de peso, eu me sinto gordinha, muito feia. E aí elas todas, assim, cada uma com uma reclamação, eu fui anotando aqui do lado, para a gente poder falar para elas alguma coisa legal. Então, todos esses sintomas relatados aí são passíveis de acontecer mesmo. Muitas mulheres se deprimem, muitas mulheres não se sentem confortáveis, não se sentem mais atraentes. Isso é um discurso comum de se ouvir. O meu conselho é, primeiro, se cuidem. Todos esses sintomas da menopausa são controláveis. Existe tratamento médico para isso, né? Para controle do colesterol, para controle da pressão arterial. A depressão também pode ser medicada, né? Existe terapia para ajudar na depressão. Então, procurem primeiro se tratarem. Porque realmente, veja bem, se você está com dor de cabeça, se você está indisposta, você não vai ter vontade de fazer sexo com seu parceiro. De maneira alguma. Então, o tratamento de todos esses sintomas é imprescindível. Agora, uma coisa em especial que eu ouvi aí, que eu tenho uma dica legal, é procurar cuidar da saúde do músculo vaginal. O que é isso? Existe fisioterapia para recuperação dessa saúde vaginal. Nós temos fisioterapeutas especializados. São aqueles que se pós-graduaram e se especializaram em cuidados do assoalho pélvico. Eles passam exercícios, eles fazem acompanhamentos de fortalecimento, tonificação dessa musculatura, que eu acompanho de perto, porque eu indico, eu sou parceira desses fisioterapeutas e as minhas pacientes mostram muito resultado. Na verdade, a queixa sexual tem um tratamento multidisciplinar. Então não é só um remedinho que você deve tomar. Você precisa ir ao médico para que ele te medique se necessário. Você precisa tratar da sua cabeça, do seu comportamento com um psicoterapeuta sexual. E você precisa consultar uma fisioterapeuta para recuperar e manter a saúde do seu assoalho pélvico, da sua musculatura genital. É comum a flacidez, é comum a dor, o incômodo, e na maioria das vezes isto tem recuperação. Então, é um tratamento, porque eu chamo de multidisciplinar, porque um único profissional não vai abordar todas essas áreas. E eu acompanho o êxito dessas mulheres que se empenharam nesse tratamento e recuperaram uma vida sexual legal. Principalmente aquelas... Pode até melhorar também com a parte urinária, né? Que muitas mulheres soltam urina, tem que estar com fralda. Né? Nesse momento, nessa fisioterapia, pode melhorar isso também, né? Isso, lógico. A perda urinária hoje, antes da cirurgia, sempre existe a possibilidade do tratamento fisioterápico. Então, eu acho que procurem ajuda.
não achem que essa condição é uma condição que não tem solução. Tem solução sim. Sabe que interessante que as mulheres maduras que trocam de parceiros geralmente são aquelas que procuram essa ajuda. Aquelas que estão num relacionamento de muitos anos, um relacionamento duradouro, são aquelas que tendem a se acomodar. Então, meu conselho, procurem ajuda profissional, porque dá para você ter vida ativa sexual até na velhice. É lógico que a performance... lembrando que com a chegada da menopausa, algumas mulheres, elas veem o desejo sexual diminuir devido à falta da lubrificação, mas tem jeito, como a gente já falou, e tem outras mulheres que se sentem mais soltas, porque agora elas não vão mais engravidar, não vai ter mais que se preocupar com a gravidez indesejada, né? E aí tudo isso é uma coisa que libera mesmo. É isso mesmo. Então, isso que eu estou dizendo, quando nós vemos alguns casos, né, de casais que relatam ter vida sexual na faixa etária de 70 anos, e aí algumas pessoas falam, eu não acredito. Eu acredito. É lógico que o sexo que esses idosos praticam pode não ser o mesmo sexo que praticavam aos 50, aos 40. Mas tem encontro sexual, tem vida sexual, tem estimulação sexual e tem prazer sexual. É muito bom a gente dar essa esperança aqui para o pessoal, falar abertamente, esclarecer. E essa foi a participação dessa maravilhosa doutora Vânia Bressani, psicóloga clínica, especializada em terapia cognitivo-comportamental, terapia sexual. E eu vou aqui dar o endereço dela para quem está pedindo. O consultório fica na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 881, conjunto 1112, em São Paulo. O telefone é 011 3541 1523. E ela tem uma fanpage, que é o Facebook Relacionamento e Sexualidade, que vocês podem acompanhar e talvez fazer sua pergunta aí que não tenha sido feita aqui, o que a gente não conseguiu responder. Eu quero agradecer a sua participação, muito esclarecedora, agradecer o seu carinho, viu? Essa atenção maravilhosa que a senhora nos deu e convidá-la para estar conosco mais vezes. Olha, foi um prazer muito grande, eu espero ter elucidado dúvidas, ter dado algumas orientações importantes, eu estou disponível, podem me procurar para fazer perguntas, para esclarecer. Foi um prazer muito grande estar com seus ouvintes. Foi muito bom mesmo, doutora Vânia Bressani. Eu quero que a senhora tenha um bom fim de semana e agradeço muitíssimo a sua linda participação aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, bom fim de semana a todos. Obrigada, muito obrigada. Um abraço. Pois é, ouvintes, tivemos essa hora que a gente nem sentiu passar com a doutora Vânia Bressan, e ela é de São Paulo. Você pode acessar a sua fanpage, né, maravilhosa, que a gente acabou de falar aqui, tá todo mundo perguntando, eu vou dar de novo. Relacionamento e Sexualidade, doutora Vânia Bressan, Vânia Macedo Bressan. E estaremos juntos novamente sábado que vem ao meio-dia, no patrocínio, no apoio, no oferecimento de Alcel Pro Saúde, sempre com você. Alcel Pro Saúde agora tem a sua assistência pela internet, que você pode resolver tudinho. Alcel Pro Saúde, cada vez melhor. Eu agradeço aqui e deixo um beijo carinhoso, desejando a você uma linda semana. Até quinta às 9 da manhã, que eu vou estar com vocês também aqui na nossa Rádio Showtime. Até lá, um beijo. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone.
Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.